capítulo 5, os versos 14 e 15. Primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, os versos 14 e 15. Se você encontrou, diga amém. Aleluia. O Senhor colocou em meu coração o desejo de que nessa noite nós pudéssemos fazer algo um pouco diferente nesse momento de ministração da palavra, tornando esse momento um pouco mais interativo. Então, em alguns momentos, nós vamos nos movimentar um pouco aqui nessa noite, na medida em que nós vamos apresentando aquilo que Deus está colocando no nosso coração, nós vamos praticar isso, amém? 1 João 5, 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim, olha: e esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se você entendeu essa palavra, diga amém. E o verso 15 diz: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você pode dizer amém mais uma vez? Queridos, que palavra tão poderosa. Que palavra que nos traz uma esperança tão certa. João está dizendo, essa é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa, declara a palavra do Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não sei se você consegue mensurar a grandeza disso, mas a palavra está declarando que os céus lhe ouvem. Isso é algo muito glorioso, porque é verdade que se nós formos pensar um pouco acerca dessa estrutura e pensarmos na grandeza do Senhor, quem somos nós para que Ele possa nos ouvir? Mas a palavra diz que os céus nos ouvem. Isso é algo, sabe, que deve nos fazer assim regozijar. E a palavra diz que Ele não somente nos ouve, mas Ele diz assim, olha, se sabemos que Ele nos ouve, nós estamos certos de que se lhe pedirmos, Ele vai atender o nosso pedido. Ele vai nos ouvir e Ele vai nos responder. Ele vai atender o desejo do nosso coração. Não, olha, isso é algo grande demais. E eu não sei quanto a você, mas isso é algo que traz uma esperança para o meu coração. A verdade é que esse texto, ele está nos convidando a estar diante do Senhor e estar diante do Senhor com confiança. Ele está dizendo, olha, se você vier, eu vou lhe ouvir, eu vou lhe atender. É por isso mesmo que ele diz assim, olha, bate na porta, pede, clama. A verdade é que parece que os céus, eles estão dizendo assim, né, nos incitando, dizendo assim, olha, aqui já está tudo pronto, aqui já está tudo preparado, é só vocês clamarem, é só vocês pedirem. E isso nos fala sobre o poder da intercessão. Eu tenho pensado sobre isso nesses últimos dias. Queridos, a intercessão
é poderosa. Nós podemos entender a intercessão como uma arma espiritual à nossa disposição. E uma arma espiritual que pode, ao mesmo tempo, impedir os avanços do reino de Satanás e estabelecer o reino de Deus na terra. Quando um intercessor, ele entra em ação, o ambiente se transforma. Ainda que nós não possamos ver isso com os nossos olhos, porque o texto que nós lemos é assim, olha, nós temos essa confiança que se pedirmos, Ele nos ouve. Quando o intercessor abre a sua boca na terra, os céus abrem os ouvidos, para nosso entendimento. Os céus abrem os ouvidos, há uma mudança, sabe, no ambiente, há uma mudança na atmosfera, porque a terra está provocando os céus, e parece que os céus gostam de ser provocados pela terra. Então algo começa a acontecer. Então quando o intercessor ele entra em ação, há uma expectativa, alguma coisa vai acontecer. É isso que está dizendo a palavra de Deus para nós. Alguma coisa vai acontecer. Então olha, há poder na intercessão, amém? Então a intercessão, como nós temos observado aqui, tem um poder glorioso. E eu queria que você pudesse observar aqui comigo nessa noite alguns aspectos que, digamos assim, aceleram ainda mais esse processo. Porque nós já sabemos que Deus nos ouve, nós já sabemos que Deus nos atende quando nós clamamos a Ele, mas há algumas coisas que nós fazemos na terra que é como se esse processo ele se acelerasse ainda mais. Há um texto que nós conhecemos muito bem, que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus, mais uma vez, olha, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você pode dizer glória a Deus? Agora o que nós percebemos aqui é que há um chamado congregacional. Há um chamado para que o povo de Deus, juntos, unidos, possam clamar ao Senhor, possam chamar pelo seu nome. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, que quando o povo de Deus, e aqui está o povo de Deus, amém? Aqui está o povo de Deus. Quando o povo de Deus, eles se reúnem, eles se humilham, eles oram, eles buscam a face do Senhor, se arrependem dos seus maus caminhos, os céus se inclinam. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu ouço. Aí Ele diz, eu perdoo pecados, e eu curo a terra. Irmãos, isso é algo muito poderoso. O Senhor está falando que Ele cura a terra, irmãos. O Senhor está dizendo que os céus começam a se movimentar sobre a terra, e algo glorioso começa a acontecer. Então olha, diante disso, nós precisamos atentar para a voz do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, olha, há um desejo no meu coração de que o meu povo possa se reunir com essa intenção. Nós nos reunimos para adorar, isso é maravilhoso e devemos nos reunir para adorar. Mas o Senhor também está dizendo que nós devemos nos reunir para buscar a sua face em oração, clamando a Ele, chamando por Ele. E a palavra diz que Ele virá. Há um texto da palavra que está lá em Joel 1, 13 e 14, que torna isso mais claro para nós. Ele diz assim, olha, ponham um veste de lutos, ó sacerdotes, e pranteiem,
chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas do cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, do templo do Senhor, o seu Deus, clamem ao Senhor. Você pode dizer amém? O Senhor está dizendo assim, olha, quando você se aproxima de mim e clama, eu ouço. Mas quando o meu povo se reúne e começa a clamar, eu curo uma terra, eu saro uma terra, eu transformo uma nação. Ele transforma comunidades, famílias, situações começam a ser mudadas. Então o Senhor está dizendo assim para nós, ó, quanto mais abrangente for o perímetro da nossa unidade, maior será a nossa autoridade e os efeitos da nossa intercessão. Queridos, entendam, é por isso que o inimigo das nossas almas vai muitas vezes nos encher de tantas atividades para que a gente não tenha tempo para orar. E muitas dessas atividades, elas podem estar acontecendo até mesmo dentro do reino. O Senhor, Ele está dizendo assim, olha, chorai, sacerdotes. E todos nós somos sacerdotes do Senhor. Pranteiem, vistam vestes de luto, chorem bem alto, clamem ao Senhor. Será que nós não temos motivos para apresentar diante do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas nessa cidade, quantas coisas nessa nação, quantas coisas na nossa redondeza, na nossa vizinhança não estão afrontando a santidade do Senhor? E o Senhor está dizendo, mas se o meu povo se reunir, começar a orar, começar a clamar, os céus vão fazer assim, ó. E quando a gente começar a abrir a nossa boca, irmãos, o Senhor está dizendo, eu vou fazer chover cura. Aqueles que estão perdidos vão ser salvos. Amém? Aqueles que estão encarcerados vão ser libertos. Os enfermos vão ser sarados. É o céu na terra, é o que Jesus quer, irmãos. É a vontade de Deus. Ele disse que seja feito na terra a tua vontade, Pai, assim como ela é feita nos céus. E se você já parou para notar que, assim, é simples. A gente não precisa inventar muita coisa. A gente só precisa se juntar com o povo de Deus e clamar, prantear, chorar bem alto. Porque entenda, irmãos, Jesus, Ele é o mesmo. E Ele continua fazendo maravilhas. Fazendo maravilhas. Então, quando nós nos reunimos assim, Ele diz, eu faço. Se você crê nisso, diga amém. Então, há um chamado congregacional para a intercessão. E a promessa do Senhor é, eu ouvirei, perdoarei e sararei a terra. Então nós já temos aqui, olha, situações que demonstram que vale a pena. O Senhor está dizendo, primeiro, eu ouço. Segundo, eu perdoo. Terceiro, eu saro. E é isso que Ele quer fazer, amém? Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar de pé aí. Essa vai ser a nossa primeira movimentação. Mas o Senhor fala que quando o seu povo se reúne
e chama pelo seu nome, o seu povo deve se humilhar e orar. Entenda que Deus lhe ouve de qualquer maneira. Deus lhe ouve se você estiver andando, se você estiver de pé, se você estiver deitado, não é? Deus lhe ouve de qualquer forma, de qualquer maneira. Agora, existem algumas atitudes que nós tomamos com o nosso corpo, que elas demonstram contrição. Elas demonstram de fato que o nosso coração, ele se sujeita. E uma dessas atitudes é quando nós nos colocamos de joelhos. Mas eu queria que a gente pudesse fazer o seguinte: se você pode, eu queria convidar você a sair do seu lugar e se você pudesse se espalhar aqui na frente, sabe, como se o Senhor estivesse aqui, olha, sentadinho aqui, né, olhando para nós. E aí, se você pode, eu queria que você pudesse se colocar de joelhos aí nesse lugar. Se você não pode, não tem problema. Mas se você consegue, nós vamos pedir ao Senhor nessa hora que Ele venha trazer perdão e que Ele venha trazer cura para essa terra, para essa comunidade, para essas famílias. Creia numa coisa, olha, só o fato de você vir aqui, o Senhor, Ele já começa a promover cura, aqui mesmo entre nós, e sobre essa comunidade. Ele tem poder, irmãos, para curar até o diagnóstico que disse que não existe cura. Então vamos orar nessa hora. Eu queria que você pudesse começar a orar ao Senhor, segundo aquilo que Deus vai colocando no seu coração aí, a respeito dessa comunidade, a respeito dessa cidade, a respeito dessa nação. Começa a clamar ao nome de Jesus agora. Diga para Ele: Senhor, nós somos o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui agora diante do Senhor. Nós somos aqueles que são chamados pelo Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos cumprindo a Tua palavra. A Tua palavra diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e nós estamos aqui, Senhor Deus, de joelhos diante da Tua face, contritos diante do Senhor, nos humilhando diante da Tua presença e clamando ao Senhor. E a Tua palavra diz, essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve. Nós cremos, Senhor, que os céus se inclinam agora para ouvir a nossa oração, para ouvir, Senhor, o nosso clamor, as dores do nosso coração, as aflições, as angústias, os medos, os temores. Nada, Senhor, te é oculto. E nós apresentamos tudo diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso clamor. E cumpre, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra diz: eu vou perdoar. Senhor, que haja liberação de perdão agora em nome de Jesus, sobre essa comunidade, sobre as mazelas dessa comunidade. Em nome de Jesus, Senhor, vai perdoando agora. E vai trazendo cura, Senhor. Vai trazendo cura sobre essa comunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai apresentando diante do Senhor aquilo que Ele coloca no seu coração agora. Apresente diante do Senhor quais são as suas dores, quais são os seus medos e os seus temores, as suas angústias, as suas enfermidades.
E eu quero declarar em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre cada uma delas agora. A visita do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo operando agora sobre a sua vida e sobre a sua causa. Sim, Senhor, o Senhor está nesse lugar e o teu Espírito tem liberdade aqui, Jesus. Nós não estamos fazendo outra coisa senão cumprindo a tua palavra, Senhor. E nós cremos que nessa hora os céus estão contemplando aqui os teus filhos de joelhos clamando ao Senhor. Os céus veem você aí onde você está com o seu joelho no chão. Os céus veem, eles leem o teu coração, eles conhecem aquilo que se passa na sua mente agora. Os céus te veem. Oh, rabarabababalabassoriandarabash. Choramanalabassoriandalabababalabas. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor são anjos ministradores, ministros do Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos agora, em favor de cada um dos teus filhos aqui, Senhor, que estão clamando ao Senhor com os seus joelhos no chão. Dá ordem em favor de cada um deles agora, que eles recebam da parte do Senhor um presente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus um presente do céu para a tua vida agora, filho. Porque os céus te veem, porque os céus te conhecem, porque os céus sabem o teu nome, e os céus se agradam da tua vida. E nessa hora os céus te revestem agora com poder. Os céus cingem agora os teus lombos. Uma nova unção do Senhor é derramada sobre a sua vida agora. Sim. Uma nova unção da parte do Senhor é derramada agora sobre a sua vida. O Senhor está preparando um caminho excelente para que você trilhe nele. Os céus te amam. Seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Oh, Ramanalabassoriandalababababalabas. Estejam certos de que os céus lhe ouvem. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se levantar. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. O Senhor ouviu a sua oração. Você pode dizer amém? E Ele não somente ouviu, mas Ele liberou uma resposta do céu sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode ter certeza de que enquanto você estava aqui com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, o Senhor estava resolvendo a sua causa, atendendo o desejo do seu coração. Você pode ter certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia lá em Mateus 16.
versos 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Queridos, aqui nesse texto nós temos uma questão importante, que é como nós lidarmos com os portões e barreiras do inferno que querem impedir o estabelecimento e a edificação do reino de Deus. Porque entenda que na medida em que nós queremos avançar e manifestar o reino, o inimigo das nossas almas, ele vem contra nós. Ele quer impedir o nosso avanço. Ele quer impedir com que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. E aqui Jesus, ele não apenas menciona portões do inferno, como ele também fala sobre chaves do reino dos céus. Então, olha, fica claro aqui o entendimento de que, olha, a salvação do perdido, o entendimento, os dons, o chamado, os recursos, de alguma forma eles podem se encontrar aprisionados e eles precisam ser destrancados, abertos. E tudo que nós precisamos é aquilo que Jesus chamou de chave do reino dos céus. Diga comigo assim: chave do reino dos céus. Agora pense comigo, o que seriam essas chaves que destrancam essa resistência de Satanás? Porque olha, nós não somos ingênuos. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não vai soltar tão facilmente aqueles que nós queremos libertar. Isso fala sobre luta. Mas a palavra do Senhor está dizendo que existe uma chave, que ela é poderosa para destrancar aquilo que está trancado, amém? Para desfazer, para desmontar todo estratagema do inimigo. É o que a palavra de Deus ela está declarando para nós. Então, de onde vem esse poder de abrir e fechar? Abrir o que precisa ser aberto, fechar o que precisa ser fechado. Porque o Senhor está dizendo na sua palavra que sim, há um poder para isso. E Jesus, ele estava querendo dizer exatamente isso quando ele estava declarando essa verdade para Pedro. Olha, toda porta, ela tem uma fechadura. Até mesmo as portas do inferno. E a Bíblia diz para nós, isso deve trazer muita alegria para o nosso coração, e a gente pode até dar uma risadinha também, que Satanás ele não tem mesmo nem a chave da sua própria casa, irmão, amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor tomou as chaves da casa do próprio diabo. Lá em Apocalipse 1,18 diz assim: olha, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas ei aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, amém? Ele tem a chave da casa do capeta, irmão. Está na mão dele. É ele que fecha, é ele que abre. E o diabo não pode fazer nada em relação a isso. Então, a vitória estabelecida por Jesus, ela foi completa. Você pode dizer glória a Deus? E não somente isso, lá em Efésios 4,18, a Bíblia vai dizer assim, olha, que Jesus ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, tudo que o diabo sequestrou, e tudo que ele roubou, e tudo aquilo que ele manteve cativo no seu território, pode ser resgatado, amém? Pode ser resgatado. Então, qual é o trabalho da igreja? Qual é o meu trabalho e o seu trabalho? Diga comigo assim: abrir e resgatar. Agora o que nós precisamos entender é que só é possível abrir e resgatar
quanto se tem as chaves. Porque nós não somos daqueles que arrombam, irmãos. Nós somos daqueles que abrem, amém? Então, a questão maior aqui não é tomar a chave do diabo, porque o diabo não tem mais chave. Isso já foi tomado pelo Senhor. Então o que é que nós precisamos fazer? Recebê-las de Deus. Recebê-las do Senhor. O Senhor disse: eu te darei, Pedro. Pedro aqui é uma representação da igreja. Então o Senhor está dizendo assim, olha, que quando nós começamos a observar alguns princípios que ele declara aqui nesse texto, alguma coisa começa a acontecer na terra. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele diz assim, olha, o que vocês concordarem na terra será concordado nos céus, e o que vocês discordarem na terra será discordado nos céus. Essa expressão concordar aqui é ligar. Então o que eu concordo com você, o que você concorda comigo aqui na terra, a palavra está dizendo, nós ligamos no céu. E ele está dizendo, o que nós discordamos ou desligamos aqui na terra é desligado nos céus. Então o significado, Jesus define dessas chaves, diga comigo assim, oração de concordância. Então quando nós concordamos sobre algo aqui, algo é ativado lá nos céus. Jesus disse, né? Vamos recapitular. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, concorda sobre algo aqui, eu ouço lá. Eu libero lá, que é derramado aqui. Vem perdão, vem cura, restauração, libertação, toda uma transformação, amém? Então, perceba o que Jesus está dizendo. A igreja estabelece uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Irmão, só a igreja de Jesus tem esse poder na terra. Ninguém mais. Nós temos o poder, irmãos, de invocar os céus. Os discípulos compreendiam isso. Às vezes eles queriam até usar meio errado, mas eles compreendiam. Lembra quando um dos discípulos disse assim, Senhor, o Senhor quer que a gente peça agora que mande fogo do céu e acabe com todo mundo? Porque eles entenderam isso. Aí disse assim, olha, vocês podem pedir calma, mas não é dessa forma. É para o bem e não para o mal, amém? Então olha, a chave que abre os portões da morte é a igreja em concordância, através de um perímetro de unidade. É por isso que nós precisamos nos unir mais em oração e concordarmos mais sobre aquilo que nós oramos. Não é que a sua oração, você sozinho, ela não é ouvida. Ela é ouvida. A palavra de Deus diz isso para nós, nós vimos. Mas quando nós nos unimos juntos e começamos a concordar ou a discordar, ligar ou desligar, a igreja, o povo, há uma aceleração, irmãos. As coisas começam a acontecer de uma maneira muito mais poderosa. Você lembra de que Pedro estava preso? Havia uma sentença, assim, no outro dia iriam arrancar a cabeça de Pedro. A igreja começou a se reunir e começou a orar. Eles já haviam perdido Tiago. Começou a orar. A Bíblia diz que o anjo veio, entrou lá na cadeia, solta Pedro. Pedro vai até onde os irmãos estão reunidos. E os irmãos ficam assim, não estão nem acreditando no que está acontecendo. Não é Pedro, é o anjo dele, não é ele. Ficou aquela confusão, né? Podia até ser os dois, porque, né? Mas a Bíblia diz assim, quando o povo se reúne para orar, olha, se reúne para orar, espera milagre. Espera milagre. E você precisa confiar na oração que você faz. Não é porque você faz, é porque Jesus está dizendo, você ora, eu ouço. Amém? É interessante que às vezes Deus vai nos provar, irmãos, naquilo em que você tem declarado que você acredita. E é pela fé.
Mas a oração, ela pode muito. Ontem os meninos foram me acompanhar, eu estava ministrando lá em Araçoiaba. A gente chegou já hoje, chegou era 1h da manhã. Até estava dizendo assim, pastor, deu só tempo de fechar o olho e abrir, né, para ir trabalhar de novo. E sabe interessante que uma pastora, ela veio para que nós pudéssemos estar orando por ela. E eu disse assim, olha, qual é o desejo do seu coração? E ela disse assim para mim, eu queria poder adorar o Senhor outra vez. Porque ela disse, eu tenho um problema na minha tireoide que afetou as minhas cordas vocais e eu estou rouca. E eu não consigo mais adorar o Senhor. E aí eu disse para ela assim, eu disse, olha, eu orei por ela. Eu disse, coloque a mão aqui na sua... Eu orei por ela. E eu disse assim, Jesus diz na sua palavra, se você crer, você verá a glória de Deus. Ela disse, você crê? Ela disse, eu creio. E ela estava rouca. Eu disse, no natural, você deveria estar com a sua voz limpa, para você então começar a adorar o Senhor. Não é assim que acontece? Se você ora por alguém, esse alguém está rouco, ela não consegue, aquela rouquidão que atrapalha. Se você ora, você fala, não, eu continuo rouco, então eu não posso adorar o Senhor. Mas não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Eu disse assim, olha, traz o microfone para ela, começa a cantar. E aí ela começou a cantar. Quando ela começou a cantar, a voz dela limpou. Porque há poder na nossa oração. Você vai orar por alguém, espera o milagre. Jesus está dizendo, minha igreja, quando vocês se reunirem e vocês começarem a concordar sobre algo, espera o milagre. Cadeias vão se abrir, mortos vão ressuscitar, drogados vão deixar de se drogar, prostitutos vão deixar de se prostituir. É isso que Jesus está dizendo para nós, amém? Então há um poder nisso. Então olha, o problema da igreja não são muitas vezes as nossas diferenças, irmãos. É somente a nossa divergência. Nós precisamos concordar sobre aquilo que a palavra diz. Então nós precisamos nos colocar a orar. A igreja deve se reunir para orar, confessar os seus pecados, os pecados da cidade, o pecado do governo, o pecado da nação, e o Senhor vai começar a fazer algo, amém? Você entendeu isso? Amém? Se coloca de pé aí em nome de Jesus e arruma um parceiro aí. Vamos fazer duplas aí de oração. Encontra alguém aí. Isso mesmo, empresta um parceirinho aí para ela. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, se todo mundo tiver em dupla, você vai fazer o seguinte, né? Acho que pelo que eu estou vendo aqui, acho que só tem um que está um trio, né? Ótimo, não tem problema. Levanta a mão aí, número 1. Quem escolhe aí vai ser o número 1. Deixa eu dizer uma coisa para você, veja só. Eu gostei uma vez daquilo que Tel Hayashi disse. O número 1, pela ordem lógica, vai começar a orar. E você, número 2, você não vai, como um pentecostal selvagem, ficar orando por cima da oração do seu irmão. Ok? O que é que você vai fazer? Você vai concordar com a oração do teu irmão. Amém. Assim seja. Amém, Senhor. Está entendido? Então, primeiro o número 1 vai orar. Aí depois, naturalmente, o número 2 vai orar. E o que está no trio, aí depois o número 3 ora também. Ok? Vai dar tudo certo, vai dar para todo mundo. Então, irmãos, vamos começar aqui nessa hora, né? Primeiro, número 1, levanta sua mão outra vez. Pelo que você vai orar? Você vai estar orando, confessando, né? Os pecados dessa comunidade, os pecados dessa cidade, né? Os pecados da igreja e os pecados do governo da cidade, do governo da nação, amém? Confissão de pecados, número 1, você vai, tudo que é pecado que vem na sua mente, você vai começar a, Senhor, eu te peço perdão por isso,
né, confessamos esse pecado, roubo, prostituição, o adultério, mentira, assassinato, o que vier na sua mente, confessa ao Senhor, diga: Senhor, nós estamos nos arrependendo nessa noite, nós estamos ligando na terra, que essa igreja, que esse povo aqui se arrepende em favor de todos os pecados que estão sendo cometidos, amém? E o Senhor vai começar a derramar algo, amém? Então, número 1, ora. Número 2, concorda, ligando, dizendo amém. Glória a Deus. Vamos lá, começa aí a oração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora o número 2, levante sua mão. Glória a Deus. Você, número 2, vai estar orando agora, reivindicando esse território pelo qual vocês estavam orando. Aqueles que eram prostitutos, já estamos declarando que eram pela fé. Aqueles que eram traficantes, aqueles que eram mentirosos, aqueles que eram ladrões. Você vai dizer assim: nós reivindicamos esse lugar, nós reivindicamos esse território, nós declaramos: Satanás, solte essas vidas, porque nós já confessamos os seus pecados, o Senhor já perdoou, e agora nós estamos dizendo que elas venham para cá, para dentro, amém? Começa a clamar para que elas venham para cá, para dentro. Começa a clamar agora: reivindica esse território aí, em nome de Jesus. E o número 1 concorda com amém, e assim seja.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Senta aí mais um pouquinho. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o carro-chefe da restauração de todas as coisas é a humilhação. E para você ter uma vida de oração, você precisa ter um coração humilde. Aquele que não ora, o seu coração, ele sugestiona soberba e orgulho. Porque quando você não ora, você está dizendo para você mesmo: eu não preciso de Deus. Eu sei fazer. Eu faço do meu jeito, eu faço do meu modo. Mas quando você ora, você está demonstrando humildade. Você está dizendo assim: Senhor, eu sei que sem o Senhor eu não posso. Eu sei que sem o Senhor eu não consigo. Eu sei que sem o Senhor eu não vou chegar no caminho. E por isso você ora, você diz: Senhor, me ajuda. Me mostra o modo, me mostra o caminho, me mostra como fazer. Então nós precisamos ter um coração humilde, amém? E se coletivamente a gente também não se reúne para orar com essa intenção, nós estamos declarando a mesma coisa. Nós vamos estar declarando que a gente confia talvez na estrutura, a gente confia na equipe, a gente confia nas pessoas, e nós vamos confiar em tudo isso. Mas isso não pode tirar de nós essa dependência do Senhor. Nós pegamos tudo isso assim: Senhor, essa aqui é a nossa equipe, ela é boa, ela é preparada, a gente tem um time muito bom. Mas a gente sabe que quando se trata das coisas do Espírito, se o Senhor não derramar graça, se o Senhor não derramar o seu poder, se o Senhor não derramar a sua unção, nada vai acontecer. E aí a gente se humilha, amém? E além disso, a gente deve perseverar. Eu acredito que até como culturalmente falando, como Brasil, a gente tem a tendência de começar coisas e não terminá-las, né? Quem aqui nunca começou algo e parou pelo meio do caminho? Isso acontece comumente, né? Mas olha, é preciso perseverar. A perseverança, ela vai nos levar a destronar, a destruir poderes maléficos através da oração na comunidade, na nação, sabe? Às vezes pessoas que passaram toda uma vida orando, dedicaram toda a sua vida em oração para que algo pudesse começar a acontecer em algum lugar. Então o Senhor está dizendo para nós que nós devemos perseverar, que nós devemos continuar perseverando até vermos as coisas acontecerem, amém? Assim é o reino de Deus. Então eu queria convidar você a se colocar de pé mais uma vez e vir todo mundo para cá, e a gente vai fazer um círculo aqui, dando as mãos. Pode fazer um círculo aqui, se der para fazer, né? Se ficar ruim, a gente pode subir por aqui assim também. Desce. Vem mais para cá, vamos juntando aqui, ó. Amém. Glória a Deus. A nossa oração, irmãos, que também será uma oração onde nós vamos estar encerrando esse momento aqui, é para que o Senhor nos dê um coração humilde e para que o Senhor nos dê perseverança. Olha o que o Senhor falou para você nessa noite. Ele está dizendo assim: tenha essa certeza que se você pedir alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele te ouve. Você deve sair daqui, olha, rapaz, tu não sabe o que eu descobri. Vai encontrando o pessoal na rua: o Senhor me ouve, o céu me ouve, né? Então o céu ouve você. Então você tem essa confiança. E não somente isso, se Ele me ouve, Ele me atende. Então se Ele te ouve, se Ele te atende, persevere. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai desistir. Se você chegou aqui com o coração pensando em desistir de alguma coisa, o Senhor está dizendo para você: por que desistir? Eu te ouço.
eu te respondo, eu te vejo, persevere, eu sou com você. Amém? Obrigado, Senhor, obrigado pela sua palavra, palavra que traz uma esperança para o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque eu sei, nós não somos muitos, mas nós que aqui estamos, eu sei que agora os céus estão nos vendo, Senhor, nos ouvindo, Senhor, aqui nesse alto, no alto do bigode, Senhor, diante de um universo imenso. Mas a tua palavra diz que o Senhor está ouvindo agora a nossa oração. O Senhor está atendendo as nossas petições. Tudo que já foi colocado diante do Senhor aqui nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, derrama sobre o nosso coração uma unção de perseverança. E nós já declaramos, Senhor, no nome de Jesus, que nós não vamos desistir, mas nós vamos continuar, nós vamos perseverar até o fim, Senhor. E eu quero pedir no nome de Jesus por todos esses que nós oramos nessa noite, assim como o Senhor colocou no coração da Ana Paula o desejo de estar aqui congregando nessa casa, coloca no coração deles também, para que eles possam vir para essa casa, Senhor. Os ex-drogados, os ex, os ex da vida, todos os ex que vão encontrar-se aqui conosco, que vão entrar nesse lugar, os ex-prostitutos, os mentirosos, os ex-mentirosos, os ex-ladrões, roubadores. Ó Deus, nós declaramos, Senhor, que nós vamos vê-los entrar nesse lugar com as suas vidas transformadas pelo Senhor. E cada um de nós que aqui estamos, obrigado, Senhor, e continua derramando a tua graça sobre nós. Nos despede em paz aos nossos lares, nos dá uma noite, Senhor Deus, tranquila, um sono reparador. Ó Deus, renova as nossas forças, nos anima para aquilo que está por vir, o Senhor está preparando para cada um de nós. No nome de Jesus, que os anjos do Senhor, Pai, nos acompanhem, acampados ao nosso redor, como declara a tua palavra. Olha, creia, há um anjo do Senhor ao seu lado, sempre, sempre caminhando com você, guardando e livrando sua vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. E Deus lhe abençoe.